Vamos continuar nossa aula sobre o regime regular de apuração do IBS e da CBS, focando agora em um dos princípios centrais dessa nova sistemática, a não cumulatividade. Esse princípio visa garantir que o imposto seja efetivamente cobrado apenas sobre o valor agregado em cada etapa da cadeia de produção e comercialização, sem se acumular em cascata. Para isso, é assegurado ao contribuinte o direito de apropriar créditos dos tributos incidentes nas suas aquisições. A lógica é simples. Se eu comprei um bem ou serviço com IBS e CBS destacados e paguei esses tributos ao fornecedor, terei direito de abater esse valor do imposto que eu mesmo devo nas minhas vendas subsequentes. Mas esse direito não é absoluto. Ele vem cercado de regras, condições e exceções que precisam ser bem compreendidas. Começamos pelo artigo 47, que determina que o contribuinte sujeito ao regime regular poderá apropriar créditos do IBS e da CBS sempre que houver a extinção dos débitos das operações de aquisição. Essa extinção pode ocorrer por qualquer das formas previstas no artigo 27, como pagamento, compensação, transação, entre outras. Ou seja, para acreditar-se, é necessário que o tributo incidente na etapa anterior tenha sido efetivamente extinto. Mas atenção, não é toda aquisição que gera crédito. As exceções principais são as aquisições de bens e serviços de uso ou consumo pessoal, conforme definido no artigo 57, e outras hipóteses restritivas previstas na própria lei. Além disso, a apropriação dos créditos deve respeitar duas condições fundamentais. Primeiro, os créditos do IBS e da CBS devem ser apropriados separadamente, sem possibilidade de compensação cruzada entre eles. Em outras palavras, não se pode usar crédito de IBS para abater CBS e vice-versa. Segundo, é necessária a comprovação da operação com documento fiscal eletrônico idôneo, garantindo a rastreabilidade e a legalidade da transação. O valor do crédito apropriado será, via de regra, igual ao valor do tributo destacado no documento fiscal e efetivamente extinto. Contudo, em algumas situações, a lei prevê o uso de créditos presumidos, como forma de simplificação ou incentivo, e isso também está previsto nesse mesmo artigo. Um ponto que costuma gerar dúvida: a regra também se aplica às aquisições feitas de empresas optantes pelo Simples Nacional. Mesmo que essas empresas paguem o IBS e a CBS de forma unificada e simplificada, o adquirente que esteja no regime regular poderá sim se creditar desses valores, desde que eles estejam corretamente destacados. Já quando se trata da aquisição de combustíveis, há uma exceção. Não é necessário comprovar a extinção dos débitos para apropriar os créditos. Basta o documento fiscal eletrônico com o destaque correto do imposto. Isso facilita a sistemática para um setor com grande volume de operações e alta complexidade logística. Em caso de perecimento, deterioração, roubo, furto ou extravio dos bens adquiridos, o crédito apropriado deve ser estornado. Se o bem era do ativo imobilizado e foi objeto de roubo ou furto, o estorno será proporcional à vida útil e à depreciação prevista em regulamento. Ou seja, o estorno não será total, mas relativo ao tempo restante do bem. Também há previsão para situações em que a operação é devolvida ou cancelada por um não contribuinte. Nessa hipótese, o fornecedor, desde que esteja no regime regular, poderá apropriar crédito com base no imposto que havia incidido na operação devolvida ou cancelada. Voltando ao Simples Nacional, há duas situações importantes. Primeiro, a empresa do Simples não pode se creditar de IBS ou CBS. Segundo, se ela for fornecedora de bens ou serviços para uma empresa no regime regular, essa empresa poderá se creditar dos valores equivalentes ao IBS e CBS pagos pelo optante do Simples, mesmo que o imposto esteja embutido na alíquota única. Ou seja, preserva-se a neutralidade do imposto, ainda que de forma estimada. Há uma regra protetiva ao crédito. Mesmo que uma operação posterior seja realizada com alíquota reduzida, isso não acarreta a perda, total ou parcial, dos créditos apropriados nas aquisições anteriores, salvo se a própria lei expressamente determinar o estorno. Isso garante segurança ao contribuinte. Em uma situação mais específica, se um adquirente entra em falência sem ter efetuado o pagamento ao fornecedor,
este poderá, excepcionalmente, apropriar créditos dos tributos incidentes nessa operação, desde que o adquirente falido não tenha se creditado, a operação conste na contabilidade do fornecedor e o processo de falência tenha encerrado os pagamentos aos credores. Essa regra visa atenuar perdas decorrentes de inadimplência definitiva. Agora, o artigo 48 trata de uma exceção relevante. Há situações em que o crédito poderá ser apropriado mesmo sem a extinção do débito da etapa anterior. Isso só ocorre se não houver split payment, recolhimento automático na liquidação da operação, nem recolhimento pelo adquirente, conforme previsto nos artigos 31, 32 e 36. Nesses casos, o único requisito é que o IBS e a CBS estejam corretamente destacados no documento fiscal. Mas atenção! O crédito não será permitido nas operações imunes, isentas, com alíquota zero, com diferimento ou suspensão, conforme estabelece o artigo 49. Essas hipóteses não geram direito ao crédito, a não ser quando a própria lei criar um crédito presumido, o que está ressalvado no parágrafo único. O artigo 50 esclarece que, quando há suspensão, e essa suspensão for posteriormente exigida, o crédito só será possível no momento da extinção do débito, e não retroativamente. Além disso, não se pode creditar em relação aos acréscimos legais, como juros e multa cobrados nesse momento. O artigo 51 cuida da anulação de créditos. Quando uma operação é imune ou isenta, os créditos das operações anteriores devem ser proporcionalmente anulados. Essa proporcionalidade se dá em relação ao total das operações do fornecedor. As exceções a essa regra são importantes. Exportações e as operações descritas nos incisos 4º e 6º do artigo 9º, como aquelas com finalidade social ou humanitária, não exigem estorno. O artigo 52 reforça um ponto relevante. Operações com alíquota zero não exigem anulação de crédito. Isso difere da isenção e da imunidade, pois a alíquota zero é uma forma de tributação com carga reduzida e não uma desoneração total com impedimento ao crédito. No que respeita à utilização dos créditos, o artigo 53 estabelece a ordem de compensação. Primeiro, os créditos devem abater débitos vencidos de períodos anteriores. Depois, os de mesmo período. E, por fim, os de períodos futuros. Como alternativa, o contribuinte pode solicitar o ressarcimento desses valores, conforme regulamento específico. É importante notar que os créditos não serão corrigidos monetariamente, salvo hipóteses específicas de ressarcimento com juros. O direito ao crédito prescreve após 5 anos, conforme o artigo 54. O prazo conta a partir do primeiro dia do período seguinte ao da apropriação do crédito. Isso exige atenção do contribuinte na gestão contábil e no controle do uso de créditos acumulados. Quanto à transferência de créditos, o artigo 55 proíbe essa prática, seja entre pessoas físicas ou jurídicas, exceto nos casos de fusão, cisão ou incorporação, quando os créditos podem ser transferidos à sucessora, preservando-se a data original da apropriação para fins de prescrição. Por fim, o artigo 56 reforça que todas essas regras se aplicam a qualquer hipótese de crédito prevista na lei complementar, consolidando o sistema e garantindo uniformidade. Com isso, conseguimos compreender como a não cumulatividade do IBS e da CBS foi estruturada. Ela garante o crédito amplo, mas o cerca de requisitos formais, materiais e temporais. O objetivo é assegurar a neutralidade dos tributos na cadeia produtiva sem abrir brechas para abusos ou distorções.